Uma das figuras centrais que estão conectadas com esse sítio arqueológico de Tel Megiddo é, sem dúvidas, a figura do rei Acabe. Sim, aquele rei que governou o reino do norte, o reino de Israel, e que, de acordo com a Bíblia, fez o mal perante os olhos de Deus. É verdade, a Bíblia condena o rei Acabe. A Bíblia apresenta um rei que está casado com uma idólatra, que ele traz também a idolatria ao reino de Israel, que ele persegue o profeta Elias e outras figuras. É verdade, mas, por outro lado, ele é um rei tão importante, que a Bíblia dedica para ele vários capítulos. Ou seja, se não fosse um rei tão importante, a Bíblia talvez, com alguns versículos ou um capítulo, seria suficiente. Mas não só a Bíblia está dizendo que o rei Acabe era um rei importante, também a evidência arqueológica. E estou aqui justamente entrando dentro de um estábulo, sim, onde tinha um monte de cavalos, mas não só porque tinha estábulo, era um rei importante. Tinha vários estábulos aqui em Megiddo, também tinha um silo gigantesco de grãos, tinha bairros e casas, palácios que o rei Acabe construiu aqui em Megiddo, não só em Megiddo, em Hatzor, Tel Dan e outros tantos lugares. Ou seja, que estamos aqui nesse estábulo, e esse estábulo, quando nós vemos estábulo, quer dizer que um rei poderoso. Porque pensem, um cavalo naquela época é como dizer, ele tem uma Ferrari. Ou seja, tinha um monte de cavalos aqui. E temos também uma prova epigráfica que demonstra que o rei Acabe era um rei poderoso. Ou seja, não só a Bíblia está dizendo que o rei Acabe era um rei poderoso, também a evidência arqueológica nesse sítio e em outros estão dizendo que o Acabe era um rei poderoso, mas também a epigrafia, ou seja, uma inscrição extra-bíblica que foi encontrada na região da Síria, na atual Síria, e que conta a história de uma batalha chamada a Batalha de Karkar, onde uma coalição de 12 reis da região aqui do Levante, Israel, Jordânia, essa região, se juntam para lutar em contra do rei assírio Shalmaneser o terceiro. Essa inscrição, que descreve a Batalha de Karkar, apresenta os nomes de cada um dos reis que faziam parte dessa coalição em contra Shalmaneser. Quem escreveu essa inscrição foi o próprio Shalmaneser, os escribas dele, logicamente. E entre esses nomes, quem aparece? Aparece Acabe, o israelita. E não só que essa inscrição menciona a figura de Acabe, o israelita, ele era o rei mais poderoso dessa coalição de 12 reis. E também Shalmaneser descreve essa inscrição, que poderio tinha cada um. E o rei Acabe, o israelita, de acordo com essa inscrição, tinha 2.000 carruagens. Gente, é muito poderio. Os cavalos eram muito caros naquela época. E vemos que essa inscrição que diz que tinha pelo menos 2.000 carruagens, talvez era um número exagerado, né? Isso também é discutível. Mas que tinha muitos cavalos, nós vemos aqui a evidência arqueológica desse lugar onde os cavalos entravam aqui. Era um estábulo, provavelmente traziam também carga de grãos, eram também preparados para a guerra, diferentes objetivos, e eles estavam aqui. Esse é um dos 2 estábulos que se encontraram em Megiddo, mas provavelmente tinha mais. E quem sabe, talvez essa inscrição da Pedra de Karkar, da Batalha de Karkar, né, está relacionado com cavalos que estavam aqui em Megiddo. Como fazia na época bíblica para cuidar o material mais precioso que o ser humano podia ter? Estou falando de água. Não era ouro, nem pedras preciosas. Água, gente. Como faziam os antigos para cuidar a água? E a resposta é que eles criavam diferentes sistemas muito sofisticados para acumular água. E lembrem que a terra de Israel é uma terra seca. Aqui chove muito pouco. Então, quem visitou Massada talvez lembra como criavam sistemas de água, Qumran, mas também na época do primeiro templo, no reino de Israel, lugares como
Megiddo, Gezer, Hatzor e muitos outros lugares tinham sistemas de água muito sofisticados, na própria Jerusalém. E por que criar sistemas de água tão sofisticados? Porque se vem um inimigo que quer conquistar a cidade, o primeiro que o general do exército inimigo vai procurar é onde que está a torneira. É uma metáfora, logicamente, ou em outras palavras, como fazer para cortar primeiro a água. Por que o inimigo vai procurar, primeira coisa, cortar água? Porque uma população que está sendo cercada por um exército inimigo pode sobreviver sem água, talvez 24 horas. Não mais que isso. Então, no momento que o exército inimigo consegue cortar a fonte de água, significa que em poucas horas toda essa cidade vai se render e vai ser mais fácil para o exército conquistador entrar na cidade e conquistar tudo. Então, aqueles que estavam dentro da cidade, por exemplo, vamos supor que eu sou um habitante de Megiddo no século VII, no século VIII, o primeiro que eu vou fazer é cobrir a fonte de água para que ninguém possa acessar em forma tão fácil. E vocês podem ver aqui realmente um poço muito, muito profundo de água. Inclusive dá para ver os degraus originais aqui, que iam descendo aqui de baixo e criavam um sistema de água que estava coberto, ou seja, o inimigo não conseguia ver isso. Tudo estava coberto, não conseguia ver. Só os habitantes da cidade conseguiam saber onde estava o sistema de água. Então, durante o período de escassez, não de escassez, um período de ataques, prováveis ataques inimigos, então as pessoas podiam sobreviver, trazer águas com baldes, um sistema muito, muito sofisticado, que em poucos minutos a gente vai entrar para ver e conhecer juntos o que os antigos fizeram há 2.700, 1.800 anos atrás. Então, peço para vocês me acompanharem e vamos juntos entrar no sistema de água de Megiddo. Nós começamos descendo esse sistema de água. Presta atenção, está todo coberto. Tudo coberto. Muito difícil para o inimigo entender que o sistema de água está aqui, está tudo coberto. Nós continuamos descendo e vemos um sistema muito sofisticado. As pessoas desciam por aqui. Na verdade, a água chegava até lá em cima, porque acumulava água em épocas de chuva, era coberto, então a água não evaporava. É no sistema de sifão. Provavelmente vocês conhecem. Prestem atenção aqui. Sistema de sifão, onde a água corria por aqui e subia por onde eu desci. Esse lugar aqui. Então a água estava tudo, corria por aqui. Tinha um manancial que estava no outro extremo. E em época de chuva enchia tudo isso. Então os habitantes de Megiddo cuidavam mais da água que de qualquer outro elemento. Mais que ouro, mais que pedras preciosas. Pode imaginar que água era o mais essencial. E não era como hoje em dia, que você abre uma torneira e tem água. Era difícil conseguir e administrar a água. E agora nós já estamos saindo. Aqui estava o manancial. E nós já estamos saindo para a parte de cima, onde também entrava água.